É o chão onde eu nasci. E eu gostaria que Nova Palmeira fosse no Rio Grande do Norte. Sinto-me fruto desta terra. Até tenho susto quando olho meus documentos. Longe de mim querer renegar a minha tão amada Paraíba. Apenas fui transplantada ainda muito pequena. Há tempo de me sentir enraizada em solo potiguar. Daí porque eu costumo dizer que gostaria que Nova Palmeira, uma vila fundada pelo meu avô e pelo meu padrinho de batismo, fosse aqui, nesse estado, lugar abençoado. Ah, Nova Palmeira, sítio, fazenda, vila, hoje é mais um município brasileiro. Mas não é como município do Brasil, e sim como sítio do meu avô, que permanece na minha geografia sentimental. Onde os anéis? Onde os dedos das estrelas neblinadas? Onde os caminhos das luas descambando em madrugadas? Onde os sonhos que juntamos nas mesmas águas pisadas? Onde o amor, que de tão grande, no cair da trovoada, sorria, tão manso, manso como os olhos da boiada. Me vejo, esse anel partido, arco-flecha sem sentido, ontem nos dedos da mão, hoje um punhal solidão que fere as cores da pele, sem gemido, sem um não, traçando um lugar vazio na palma de cada mão. Arrastado amor antigo, desmanchado do contigo, desfibrado do comigo, quebrado na encantação. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Aquele anel que de vidro no abstrato se mudou, sumiu. As fibras dos dedos do círculo que se fechou. Naquele anel que me deste, no vidro em que se quebrou, esse amor que tu me davas, que era nada, se acabou. Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar. O mar me trouxe a concha de presente pra me dar. Perdi meu anel no mar. Eu, Zila da Costa Mamede, nasci em 15 de setembro de 1928, como já vimos, em Nova Palmeira, no interior da Paraíba, onde eu vivi até os meus 7 anos de idade. Eu adorava ir no sítio do meu avô, comer melancia quebrada nas pontas das pedras e tomate cereja, um tomate pequeno que brotava no meio do mato. A família do meu pai era de Caicó, nosso município aqui da região do Seridó. Já o meu avô materno, Francisco Bezerra de Medeiros, era apelidado Caçote porque nadava muito e, modesta parte, eu herdei esse talento dele. O meu avô Caçote era de Jardim do Seridó, nesse mesmo estado. Por coincidência, todos foram morar em Picuí, Nova Palmeira e Pedra Lavrada. As famílias se encontraram em Nova Palmeira, onde eu nasci.
de silêncios me fiz, e de agonia vi crescente o meu rosto saturado. Tudo de mágoa e dor, tudo jazia nos meus braços de infante degradado. Culpa não tinha a voz que em mim nascia pedindo esses desejos. Sonho ousado, por onde o meu olhar navegaria de cores e de anseios penetrado. Buscava uma beleza antecipada, a condição mais pura de harmonia nessa infância de medos tatuada. Querendo me beber de inacabada procura, que em meu ser superaria a minha triste infância renegada. Eu ainda era muito pequena, quando em 1935 nós fomos morar em Currais Novos, onde o meu pai, Josafá Gomes da Costa, já trabalhava como mecânico, sendo o dono da sua própria oficina e tendo muito sucesso nesse ofício, e também como supervisor e técnico na manutenção das máquinas beneficiadoras do algodão, que era o produto principal da economia no momento. Já minha mãe, Lídia Bezerra Mamed, uma mulher incrível, ex-professora primária em escolas particulares, era muito inteligente e trabalhava como costureira, sendo muito criativa no que fazia. Era o chamado trabalho secundário no orçamento familiar. E em Currais Novos, eu dei início aos meus estudos primários em escolas particulares e os concluí no Grupo Escolar Capitão Mor Galvão, a escola pública mais antiga da cidade. Nós moramos na cidade até dezembro de 1942, quando eu já estava com os meus 14 anos. Eu tive 6 irmãos. Sali, Eliette, Maria José, Ivonete, José e Elifá. Eu sinto tanta saudade deles. Sabe, eu era uma menina tipicamente interiorana. Tinha uma vontade louca de conhecer o mar. Eu tinha uma ligação involuntária com a sua imensidão, com o seu desapego com toda e qualquer coisa. O mar sempre esteve presente em minha poesia e em minha vida de uma forma marcante. Sempre esteve em minha obra, direto ou indiretamente. Eu vim vê-lo pela primeira vez, estava com meus 12 para 13 anos. Aquela coisa enorme, balançando de um lado para o outro, coisa que eu jamais vira. Meu pai, isso é o mar? Não, filha. Isso é um canavial. Você logo saberá como é o mar. Estávamos eu e papai, num Ford 39, a caminho de Recife, onde eu iria conhecer o mar. E quando finalmente isso aconteceu, quando eu fiquei de frente para o mar, a impressão que eu tinha é que a qualquer momento o mar poderia virar, emborcar e me engolir. Uma sensação de deslumbramento e medo ao mesmo tempo. Parecia um sonho que, mais do que real, se tornou sublime. Fumar nos ares, igual ao pensamento dissolvido no medo já distante, ora fugido na dispersão dos cânticos lunares. Desejos repousando noutros mares, talvez em louro mar desconhecido, talvez em branco gesto impercebido, perdendo-se nas rotas estrelares. Paisagem transformada no momento. Ideias, mitos, transformados
coisas em canção e movimento. Fumaça nas alturas. Instante e luz. Total sublimação dessa hora clara e impressentida. Em dezembro de 1942, o planeta em plena guerra, nós fomos morar em Natal, onde o meu pai já trabalhava como chefe de oficina mecânica desde o início da montagem da base aérea de Parnamirim, gerenciada pelos americanos. Lembro que quando cheguei em Natal, na nossa casa, lá na rua Jundiaí, vi aquele quintal com muitos cajueiros, muitas mangueiras. Chovia, aquela chuva do caju. E a gente não entendia por que chovia em pleno mês de dezembro. Daí eu e me deparei com um pé de saputi, assim, todo carregadinho, esbranquiçado. Perguntei se era um pé de ovo. Evidentemente que para uma menina criada no sertão, no campo, essa pergunta era absurda, mas não sei o que foi que me deu. Foi o que me veio na cabeça, perguntei. Eu era aquela menina mesmo, sertaneja, brincalhona, inocente. Em Natal, eu dei continuidade aos meus estudos ao nível do comercial básico e técnico no Colégio da Imaculada Conceição, onde eu sempre me destaquei com as melhores notas. Foi também no Colégio da Conceição que eu aprendi o português que eu uso até hoje e que procuro usar com a maestria exigida pela minha professora de português da época, a Madre Esmeralda, que era assim super exigente, não perdoava uma vírgula. Foi também nesse período que eu percebi que tinha uma certa tendência para escrever. Circulava em Natal um jornal religioso chamado A Ordem. Tive a oportunidade de publicar alguns contos modernistas, mas nada que eu considere de grande qualidade literária. Eu não entendia nada de literatura. Eu queria estudar literatura, mas tive que fazer contabilidade. Meu pai, naquela época, já entendia que literatura não dava muitas possibilidades no campo profissional. Foi também nesse período que aflorou aquela minha grande tendência religiosa, aquela minha grande vocação religiosa. Eu pensei intensamente em ser freira. Só não fiz porque quando fui marcar minha entrada no convento, percebi que jamais poderia morar no convento, porque morro de medo de alma. Só por isso, desisti da vida religiosa. Acho que fiz a escolha certa. Bom, quando eu terminei o curso secundário, em 1949, eu fui passar uma temporada em João Pessoa e em Recife, com o meu padrinho de batismo, Francisco de Medeiros Dantas, um homem muito culto, médico, marxista, cristão. Detalhe, me acordava todos os dias às 6 da manhã para irmos à missa. E o meu padrinho descobriu que eu era simplesmente analfabeta em matéria de literatura. Daí ele começou a trazer coisas para eu ler. Meu padrinho era como o segundo pai. Me corrigia, mas com muita delicadeza, claro. Ele me instruiu no campo da literatura, me provocou o raciocínio. Aí, sim, eu comecei a mergulhar nesse mar inesgotável de emoções.
De cabaça na mão e céu nos cabelos, a tarde era que a moça desertava dos arenzéis de alcova. Caminhando um passo brando pelas roças, ia nas vigas nem tocando. Resmagava na areia os próprios passos. Tinha o rio, com as margens engolidas por tabocas, feito mais de abandono que de estrada, e muito mais de estrada que de rio, onde em cacimba e lodo se assentava a água salubre e rasa. Salitroso era o também caminho da cacimba. E mais, o salitroso era deserto. A moça ali perdia-se, afundava-se enchendo o vasilhame, aventurava por longo capinzal cantarolando, desfibrava os cabelos, a rodilha e os seus vestidos presos nos tapumes, velando vales, curvas e ravinas, a rosa de seu ventre, sóis no busto, libertas nesse banho vesperal. Moldava-se em sabão, estremecida, cada vez que dos olhos o frio d'água era uma carícia antiga. Secava-se no vento, recolhia só, noite e essências, mansa, carregando-as na morna geografia do seu corpo. Depois, voltava, lentamente, os seus rastros em deriva à cacimba. Se encontrava na água infinita. Então era que a moça retornava, tendo nos olhos cânticos e aromas aprendidos no entardecer rural. Daí eu cresci. Depois de uma tentativa frustrada de ser freira, coisa que o meu pai não queria de jeito nenhum, disse a vocês, eu voltei para Natal e comecei a sentir o que na época eu chamava de saudades do céu. Hoje eu chamo de angústia. Me bateu uma tremenda angústia existencial que me levou a escrever. Eu estava no auge dos meus 21 anos. É um pássaro azul, tem 4 asas e um brilho humano em seu olhar escuro. Se pôs ao chão, se alguém tenta retê-lo, canta, mas rompe o espaço rápido, seguro. Enquanto os voos se perde o azul do pássaro no humano dos momentos. Quando ao azul do dia se mistura a cor da noite, o seu canto multiplica e fotografa no visor dos olhos a alada criatura. É um pássaro azul de muitos pousos. É um pássaro azul. Alcançá-lo não ouso. Entre 1955 e 56, eu cursei biblioteconomia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Depois fiz mestrado em Brasília e ainda fiz uma especialização de 1 ano em Syracuse, nos Estados Unidos. Uma viagem inesquecível que me deixou ótimas lembranças.
Ao retornar a Natal, eu pude organizar as principais bibliotecas da cidade, como a Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que hoje leva o meu nome, Biblioteca Zila Mamede, e a Biblioteca Pública Estadual Câmara Cascudo. Eu pude trazer experiências lá de fora, técnicas de organização de bibliotecas que eu adquiri lá fora para enriquecer essa terra que eu tanto amo. Vocês podem observar que na minha produção intelectual existem obras tanto na área literária propriamente, quanto na área da biblioteconomia, porque eu dediquei minha vida à literatura e à sua organização. Afinal de contas, os livros eram a minha vida. Não. Esse não, porque esse quadro encerra os seus limites infantis de outrora. Quando plantava as mãos de medo e terra, os flocos de algodão sujos de aurora. Não. Esse quadro antigo, em que se aferra surda, uma dor que uma antes criança chora, perdida no caminho que a desterra, ou no pranto que então seus anos mora. Esse não, que ainda busca o procurado abismo, de onde os traços seus feridos surpreendam voz, pedindo claros sons. Não, essa inútil forma em céu crestado, descolorindo os ecos ressurgidos nos dedos que inventaram lírio e tons. Viajei bastante. Trabalhei e organizei em diversas bibliotecas. Eu ocupei cargos importantes em fundações, institutos, ministérios. Eu contribuí partilhando tantos conhecimentos. Eu publiquei 6 livros de poesias. O primeiro deles, Rosa de Pedra, em 1953, que eu classifiquei como intuitivo e no qual muitos mostraram os meus erros de principiante, foi considerado um dos melhores livros de versos brasileiros por ninguém menos que Manuel Bandeira. E para ele, esses meus versos. Penso-te, como quem sonha uma estrela que inventou na madrugada e no desejo de guardá-la viva. Penso-te como a clara pureza permanente da neve, como a branca surpresa de uma flor nascente. Meu pensamento ama-te. O meu segundo livro, Salinas,
Foi editado em 1958 e me possibilitou ganhar o prêmio Vânia Souto de Carvalho em Recife. Eu, particularmente, o defini como um livro que deu mais atenção à técnica poética, ao bom uso dos temas, à forma, além de conter uma intenção telúrica. Segundo a crítica, ele foi considerado, no conjunto da obra, como um livro de transição. Arado cultivadeira, rompiveios, morde chão. Há uns olhos afiados rasgando meu coração. Arado, dentes, enxadas, lavancando capoeiras, 1000 prometimentos, juras faladas, verdadeiras. Arado, ara, picoteira, cega, relha, amanhamento, me desata desse amor, ternura, torturamento. Em 1959, eu escrevi o Arado, dedicado ao meu avô Caçote e à Nova Palmeira, terra-mãe, fonte raiz, chão do meu chão. Foi como se eu voltasse ao meu passado de menina sertaneja e às paisagens da infância. Eu construí, para aquele que pode ser considerado o melhor dos meus livros, prefaciado pelo ilustre potiguar Luiz da Câmara Cascudo, que disse: todos os poemas nasceram no chão sagrado, com chuva do céu e suor dos rostos vigilantes, surgidos na inspiração provocadora de uma inegável vivência emocional. Salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de terra e de aço, onde não permaneço, passo. Em exercício da palavra, que eu escrevi em 1975, percebe-se que houve uma mudança na visão temática que passa a ser, acima de tudo, urbana. A visão parece ser uma preocupação formal do livro. Eu consegui, na maioria dos poemas, dar uma forma espacial às preocupações visuais tão perceptíveis no meu trabalho. Entre a ânsia e a distância, onde me ocultar? Entre o medo e o mute apego, onde me atirar? Entre a querência e a clara ausência, onde me morrer? Entre a razão e tal paixão, onde me cumprir?
Em 1978, eu publiquei o livro Navegos, contendo todo o conjunto das minhas poesias já conhecidas e mais dentro dele um novo livro chamado Corpo a Corpo. O meu último livro de poesias foi A Herança, dedicado aos meus irmãos e alguns outros parentes e amigos. Eu também escrevi pesquisas bibliográficas. Luiz da Câmara Cascudo, 50 anos de vida intelectual, uma bibliografia anotada daquele que eu considero o maior historiador e folclorista brasileiro, e escrevi também Civil Geometria, uma bibliografia crítica, analítica e anotada de João Cabral de Melo Neto, um grande poeta e escritor pernambucano. Foram obras árduas que me custaram anos de trabalho e dedicação, mas valeram. Nos olhos de cera, 2 filhos de vida, marcas de vida à noite de dor. A face tranquila, bordada de sombras, são restos de estrelas que o céu apagou. Dedos largos que não pedem mais sol, e os lábios desfeitos sem terem seu gesto, calaram seus sonhos que a morte levou. Cabelos musgos, lavados de espuma, caminha o afogado que o mar conquistou. Em 13 de dezembro de 1985, os meus dias aqui na Terra acabaram. Abraçando o mar pela manhã na Praia do Forte, no meu exercício quase que diário de natação, adormeci, sentindo o toque da areia da ribinha, onde o meu corpo foi encontrado. Embalado pelo lindo pôr do sol daquele dia, e pela canção dos afogados. Sempre que se falar de mim, há de se terminar em poesia. O mar, como em todos os momentos da minha existência, carrego nos olhos. E a minha morte nada mais foi do que o mar tomando para si o seu próprio reflexo.